Pessoal, vamos aproveitar esse momento. É um café com saúde, é um café que devemos ficar muito à vontade. E queria falar um pouquinho mais sobre Verolife. Eu acho que falar de Verolife é fácil, tranquilo, quando se conhece. Mas a pessoa que conhece não sou eu. Essa pessoa que conhece é o diretor comercial Maurício Fogaça, que é onde tenho o prazer de pedir que venha até a frente. Pessoal, como eu falei, um evento promovido pela Verolife Saúde e nada mais, nada menos do que o Maurício para dar andamento, para dar sequência aí no nosso Café com Saúde. Maurício, seja bem-vindo. Obrigado ao vice-presidente Gilberto Reck, obrigado à CDL e à Enflo, aos seus dirigentes, conselheiros. Quero também agradecer aqui a presença do Gilson, da equipe da Facisc. Só para lembrar a todos, nós firmamos antes um contrato com a Facisc e logo na sequência a primeira associação, o primeiro CDL que entrou conosco foi a Enflo, que nós já vimos também num processo bastante adiantado de negociação, e queremos expandir o modelo para o interior do estado, em outras regiões mais longínquas, para poder levar a Verolife para lá também. Eu vou rapidamente comentar um pouco do que é a Verolife, para aqueles que ainda não conhecem, mas eu queria dizer que hoje as estrelas do nosso Café com Saúde são o Dr. Rodrigo Bolacel, que é médico do Avaí, né? Logo ele já vai nos brindar com a sua palestra, e a Gisele Zunino, que é a vice-presidente do Grupo Santa Luzia, do Laboratório Santa Luzia. Então, é com muita honra que a gente vem aqui nessa casa, pede licença aos senhores e às senhoras para falar um pouquinho de saúde, né? E o que é saúde, efetivamente, né? Então, quem está saudável aqui hoje? Se eu comer um churrasco gordo no domingo, será que eu vou ter saúde? Né? Se eu for para a academia de manhã cedo, será que eu vou ter saúde? Cada pessoa é única no mundo. E aí, na entrada ali, eu e a Márcia conversávamos, a Rita também. Uns acordam mais cedo, têm disposição mais cedo, outros têm mais tarde. Mas como buscar essa qualidade de vida? Como buscar saúde, em última análise? E aí eu quero comentar um pouco que a proposta da Verolife justamente é ser um plano de saúde. Então, a Verolife nasceu a partir da discussão de alguns empresários, né, sobre o que é o modelo de saúde efetivamente. Então, qual é a lógica da Verolife? Há uns anos atrás, um grupo de indústrias em São Paulo procurou um dos sócios da Verolife, que é o Roberto Calaur, nosso CEO, e aí disse que precisava de uma nova solução de saúde, né? Porque os planos de saúde tradicionais eles estavam muito focados na doença. Então, a remuneração dos prestadores vem a partir de doenças, cirurgias, procedimentos, né? Toda a estrutura ela funciona em cima da doença. Se a gente lembrar aquela propaganda que tinha do Pelé lá muitos anos atrás, que ele dizia: no plano de saúde tal, nós fizemos tantas cirurgias, fizemos tantas internações, tá, e aí as pessoas sobreviveram no final disso tudo? Né? Então, o que é um indicador de saúde? Um indicador de qualidade de vida. Então, tem a ver com um conjunto de situações, que são elas bio, psico e sociais. Então, plano de saúde ou plano de doença? Então, como ser um plano de saúde efetivamente? E eu milito nessa área de gestão de saúde desde 1993. Minha formação, sou administrador hospitalar, fiz pós-graduações, mestrado, já dou aula há 15 anos de pós-graduação, né? E realmente eu sempre discutia, nós precisamos ser um plano de saúde, não um plano de doença, porque plano de doença ele tem um resultado econômico e financeiro muito desastroso, né? Então, qual que é a lógica dos mercados atuais de saúde? O cliente é o responsável por tudo. Ele tem que buscar suas soluções de saúde, ele tem que agendar suas próprias consultas. E aí eu tenho no mercado modelos de plano de saúde que tem ali uma rede ampla, mas a operadora não pode indicar um dos médicos por o próprio modelo de formatação. Se formos lembrar aí, as cooperativas médicas, as Unimed, são as operadoras que mais antigas estão no mercado, né? Tem mais de 30, 40 anos em algumas regiões, né? E as cooperativas de trabalho médico, como o próprio nome diz, elas nascem com um objetivo claro, a remuneração do serviço médico, né? Então, a lógica da saúde não está no DNA, vamos dizer, da formatação de uma cooperativa de trabalho. Por acaso,
os médicos prestam serviço de saúde, mas ela não tem isso lá no seu estatuto. E aí, na rede de uma cooperativa ou das outras operadoras, eu tenho aqui uma grande lista, eu tenho 40 ginecologistas, mas eu vou lá telefonar para marcar, eu consigo consulta talvez para março de 2017. Nós tivemos numa empresa, eu fui junto com o Alessandro aqui da Enflo, e a senhora, a dona da empresa, nos informou isso, que tentou marcar um ginecologista e ficou para março de 2017. Né? Então, há 20 anos atrás, quando saiu a lei de planos de saúde, a primeira legislação, eu fazia parte de um grupo de estudos na Federação dos Hospitais Filantrópicos que tinham um plano de saúde. Né? Então, ninguém queria, era um negócio que não tinha remuneração, eu disse, eu vou como voluntário. E eu fiz parte de um grupo nacional que estudou isso. Então, naquela época, o cartão de beneficiário do plano de saúde dava acesso ao plano de saúde. Era uma grande diferença, já que no SUS não se conseguia acesso. Hoje em dia, não é mais isso o que é esperado por um plano de saúde. Qual que é a proposta da Verolife? É ser simples, prática, honesta e inteligente. E aí eu vou lhes contar uma parte da minha vida pessoal. Hoje eu realizo um grande sonho. Eu vivo na cidade dos meus sonhos. Eu sempre sonhei e queria vir morar aqui em Florianópolis. Isso não é muito difícil para outros gaúchos, né? Eu nasci lá no interior, em General Câmara, ninguém nunca ouviu falar dessa cidade. Então chegar e morar em Florianópolis, já morei no Rio de Janeiro, morei em Curitiba, morei em Porto Alegre, morei no Mato Grosso, morei em algumas cidades, mas sempre era o meu sonho. E trabalhar numa empresa honesta, que fizesse saúde de forma correta. Né? Ah, mas o honesto vende menos do que os outros. Não tem problema, nós não temos uma pressa para sair vendendo a qualquer custo. Nós queremos fazer um bom trabalho para que os clientes possam ficar conosco por toda a longevidade de sua vida. Então, a lógica do nosso processo é assistir à saúde integralmente e preventivamente, ou seja, garantir que tudo aquilo que é necessário para que o indivíduo possa ter saúde. E eu comecei a minha fala perguntando, o que é saúde mesmo? Né? O que é saúde para cada um dos indivíduos que está aqui presente? Para aqueles que estão lá trabalhando. Então, o conjunto de situações de saúde, mais ou menos, resumidamente, dá para dizer que a Organização Mundial de Saúde especifica que saúde é eu ter um equilíbrio entre 7 dimensões. Uma delas é a minha relação com o trabalho. Se eu me estresso demais, eu chego em casa, daqui a pouco chuto o cachorro. Então, eu desequilibro uma das 7 dimensões da minha vida e impacta nas outras, na relação conjugal, muitas vezes. Se eu tenho um desequilíbrio, eu acabo impactando em outras ações da vida e assim por diante. Então, a lógica é assistir o ser humano como um todo, e não mais um braço doente. Ah, se eu tenho um braço doente, em que especialista eu vou? Um ombro doente. Ah, eu vou no cirurgião de ombro. O cirurgião de ombro, ele faz o quê? Cirurgia, ou ele não faz cirurgia. Né? Então, a lógica é diferente de olhar o indivíduo integralmente. Ah, eu estou com uma dor no ombro. Mas por que eu estou com uma dor no ombro? Eu carrego uma mochila pesada, com um notebook, um tablet, não sei o que dentro. Então, é o meu estilo de vida que está impactando aqui. Não é, muitas vezes, então, a situação de uma super especialização. A Verolife tem uma proposta de recuperar a relação entre médicos e famílias. Né? Então, tratar o médico com respeito, com confiança. Né? Então, nós já remuneramos melhor o médico. Nossa consulta é R$100. Né? Então, por que nós pagamos mais? Porque a gente quer ter uma relação diferente com esse profissional. Nós pagamos para o médico de família assistir cada um dos indivíduos que está sob sua gestão e fazer a coordenação do cuidado, que é encaminhar este paciente, esse indivíduo, para os outros níveis de atenção do sistema. Nós garantimos uma consulta em até 7 dias com aquele profissional que nós chamamos de seu médico, que pode ser o ginecologista, o pediatra, o clínico geral, o geriatra ou o próprio médico de família. Nossa consulta média é de 25 minutos, mas a primeira consulta demora quase 1 hora. O que nós queremos na primeira consulta? Fazer uma anamnese bem feita, fazer um questionário que é validado mundialmente para que a gente possa entender o estilo de vida do indivíduo, a história pregressa dele de doenças e assim como a história dos seus familiares. Né? E aí com isso eu consigo dirigir uma ação correta. Me perdoe, é uma brincadeira, mas muitas vezes o pessoal fala que vai no médico que ele faz psicografia, ele baixa a cabeça e só prescreve exame, entrega e não olhou para o cidadão. Então, nós queremos na Verolife recuperar aquele médico que vai lá e apalpa o paciente, que entende, que compreende, que ouve as queixas, muitas vezes não tem para quem falar. Né? Então, se a gente vai fazer uma terapia com um psicólogo, daqui a pouco a gente pensa, poxa, se eu tivesse falado isso para o meu melhor amigo, tivesse alguém para me ouvir, nem precisava ter pago um psicólogo. O médico de família também olha esse lado. Então, o que nós temos de benefícios, os diferenciais para os beneficiários? Né? Então, eu tenho aqui um médico exclusivo para cuidar da sua saúde,
preventivamente, né, durante todo o ciclo de vida. Então, tem desde o pediatra, que vai olhar a criança quando nasceu, até o geriatra no nosso envelhecimento. Eu tenho um monitor de saúde, que é um profissional que vai cuidar da minha saúde. Então, outro dia eu tive conversando com um advogado, e ele disse, não, mas eu tenho uma seguradora excelente. Daí eu perguntei, tá, mas quem cuida da tua saúde? Ele disse, não, mas eu posso ir em qualquer médico. Daí eu perguntei de novo, mas quem cuida da tua saúde? Quem te disse que tu precisa ir agora no cardiologista, ou tu precisa ir no endocrinologista? Quais são as doenças no teu ciclo de vida que vão te afetar? Então, ele parou e pensou, realmente não tem ninguém que cuide, eu mesmo cuido da minha saúde. E a nossa proposta é diferente nesse sentido. Nós queremos cuidar da saúde. E esse profissional, ele é responsável por cuidar da minha saúde. Então, se eu tenho um exame para fazer, ele vai ou me mandar um SMS, vai me mandar uma mensagem via o aplicativo da Verolife, e a gente convida todos a baixarem. Ou ele, dependendo da pessoa, não acessa smartphone, não acessa telefone, ele pode ir presencialmente na residência, enfim, né, um idoso, por exemplo. Então, a lógica disso é acompanhar todas as pessoas nas suas necessidades de saúde. Só voltando aqui para o monitor de saúde, por que isso? E aí o Dr. Rodrigo Bolacel vai comentar um pouco disso. Por que o jogador de futebol faz uma cirurgia e em 45 dias ele está jogando em campo de novo? E eu vou lá, me lesiono e passo 1 ano e não consigo me recuperar? Porque ele tem um cuidado intensivo e coordenado. Tem alguém que está em cima cobrando. Olha só, não vai comer isso, não vai beber aquilo. Faz a fisioterapia. Quantas sessões, doutor, faz por dia de fisioterapia no jogador até? 2, né? 2 sessões por dia. A gente muitas vezes faz 1 por semana, né? Então, o cuidado intensivo ajuda a melhorar. Então, esse profissional também tem a função de antecipar o retorno daquele indivíduo que se afastou por uma doença ocupacional. Nos planos de saúde da Verolife, todos eles cobrem a obstetrícia junto e a saúde ocupacional, né? Os exames, aqueles complementares. O gestor do relacionamento é o profissional que cuida da conta. Então, aqui na Enfo, nós temos uma grande conta. Giovana, torceu aqui na apresentação. Não tem problema. Então, nós temos o gestor do relacionamento que cuida de todas as necessidades do contrato, incluindo aí a questão dos programas de qualidade de vida. Aqui para a Enfo, então, nós temos uma única carteira, todas as entidades dessas 4.400 que o vice-presidente nos informou, né, que entrarem vão participar de um mesmo grupo contratante, e aí a sinistralidade é calculada em cima desse grupo. As ações de qualidade de vida, os programas podem ser desenvolvidos aqui nesse auditório, em outras empresas maiores, pode ser feito na própria sede da empresa, e assim por diante. E aqui estão as questões que estão incluídas nas empresas que contratem também conosco e que tenham essa necessidade da saúde ocupacional, né? E aí, só para finalizar a minha fala, a lógica da Verolife é, com a atenção primária, e aí o médico de família, né, ou um desses outros 4 especialistas, nós vamos garantir até 85% das necessidades do dia a dia da população. E aí eu remunero bem esse profissional, nós temos um acompanhamento sistemático com ele, e a partir desse nível, ele é encaminhado para os demais níveis do sistema. Aqui não se paga coparticipação no meu médico. Então, clínico geral, médico de família, pediatra, geriatra e ginecologista não tem coparticipação. Uma empresa que nos contratou desde o início, né, que foi o Hospital SOS Cardio, o Gonzaga disse, olha, Maurício, eu reduzi 85% do meu custo com coparticipações no plano de saúde. Temos produtos que vão desde enfermaria ao apartamento e esse último aqui com direito a reembolso, né? Os nossos preços estão, em média, 18% abaixo do mercado. Resultados propostos, reduzir absenteísmo, né, reduzir os afastamentos, propomos um mínimo de satisfação de 85% e abaixo dos 60% de sinistralidade nos ganhos divididos. Então, se tudo der certo, né, e está aqui a Gisele que vai falar um pouco no final sobre como é que é a experiência do Santa Luzia, se tudo der certo, o Santa Luzia pode baixar a sua mensalidade, então, para 95% do que paga, porque hoje eles têm 50% de sinistralidade. Então, 50 para 60 é 10, a diferença, ganhos divididos, 5% para cada lado. Nós estamos dividindo com quem nos contrata o resultado econômico. Não é honesto isso? Não é justo? Então, além disso, garantimos a consulta em até 7 dias. Nós temos conseguido fazer em 5 dias a consulta, porque nós contratamos com o médico um espaço na agenda dele. Eu não contrato genericamente um credenciamento, então eu tenho um espaço na agenda e aqueles que usam o nosso sistema, nós mesmos podemos lá agendar no próprio sistema do médico. Começamos nos 4 municípios, há um ano atrás, com esses importantíssimos clientes, dentre os quais aqui o Laboratório Santa Luzia, que acreditaram na proposta da Verolife desde 2015 e nos contrataram.
Por que a gente fez esse início do processo e agora que a gente abriu a área comercial? Porque nós precisávamos ter resultado para poder contar para vocês. Então, 10 meses de operação, 92% de satisfação dos usuários e 50%, né, de sinistralidade acumulada. Patrocinamos os 2 clubes, isso para nós é uma grande honra, porque a gente consegue ter, desde um plano de saúde para indivíduos comuns, como eu, a atletas de alto rendimento, como é o caso do jogador de futebol. Nossa expansão está indo para todo o interior do estado, 147 municípios, não tem nenhuma outra operadora que tenha a proposta de atuar em 147 municípios. Né? Todos os que tiverem acima de 7.500 habitantes, nós estaremos. E aí, além do produto empresarial, que foi o primeiro lançado, acabamos de lançar agora o coletivo por adesão. Também estamos conversando com a Enflo aí para ver como a gente poderia firmar uma parceria nesse sentido. E esse produto é um produto que vai focar nos profissionais liberais, nos advogados, nos administradores, nos profissionais sindicalizados e assim por diante. E aí, para finalizar o nosso crescimento pelo Brasil, a partir de 2017, então, esses outros estados. E só para resumir, então, tudo começa pelo seu atendimento. Nós temos uma central de atendimento que nós agendamos tudo para vocês. Todos os serviços, as consultas são agendadas por nós. Passa pelo meu médico, no caso o seu médico, né? É aquele que vai cuidar da sua saúde. O monitor de saúde, ele ajuda a controlar as minhas demandas, as minhas necessidades. Os centros de saúde, locais onde a gente tem o meu médico e alguns especialistas. Rede prestadora, como qualquer operadora, são 2.900 profissionais credenciados na região metropolitana. O gestor do relacionamento que olha para a contratante, saúde ocupacional integrada e os programas de qualidade de vida. Tudo isso é para dizer que realmente nós temos uma proposta de ser diferente, de fazer uma operadora que foi desenvolvida, que nasceu pensando em saúde. Nós também tratamos de doenças, que é uma parte importante, a recuperação. E tem também a reabilitação. E a reabilitação de saúde já não é mais a minha praia, é a praia do Dr. Rodrigo Bolacel, que eu queria convidar agora para fazer a sua palestra. Muito obrigado e estou à disposição no final para perguntas. Então, trabalho no Avaí Futebol Clube. Desde que eu moro aqui, também sou gaúcho, sou do interior do Rio Grande do Sul. E também veio nesse mesmo sonho dele de morar aqui em Florianópolis. E eu tive a felicidade de, quando cheguei aqui, fui recebido, tive a oportunidade de trabalhar no Avaí Futebol Clube, que é uma casa para mim também em Florianópolis. E hoje eu trabalho também na prefeitura, trabalho numa UPA, né? E eu venho aqui também vendo quando a Verolife, eu não estou aqui para falar da Verolife, mas já que a gente, né, eu acho muito interessante a proposta da Verolife, essa proposta do cuidado do indivíduo, que é uma proposta que ela é muito moderna e que a gente vê que o SUS, hoje, né, eu trabalho no SUS, o SUS tenta colocar em prática isso, porque, né, as pessoas que trabalham com saúde, pesquisa em saúde, em melhoria, né, isso de pensar na pessoa e não na doença, é essa visão que tem se buscado. A questão é que a gente sabe, né, como são as coisas no Brasil, é difícil colocar em prática isso, porque cada um tem que ter seu papel, né? Não adianta a empresa, a instituição, o plano de saúde tentar colocar tudo em prática se cada um não fizer a sua parte. Então é muito importante que a pessoa, que o usuário também esteja integrado e interessado em executar aquilo, né? Não deixar só nas mãos, vou deixar na mão de quem vai. Cuidar da saúde é uma coisa que as pessoas vão é igual na escola, né? Você vai na escola, o professor está lá, né? A escola tenta te oferecer todas as condições. Se você não fizer a tua parte em casa, não vai dar certo. Vai chegar lá no final do ano e vai ter que repetir de novo. Nossa vida é assim também. A gente, desde criança, vai traçando, vai escolhendo um caminho e conforme o que a gente vai plantando, a gente vai colher lá na frente. Isso não é novidade, né? Todo mundo sabe. Então, hoje todo mundo, o que é um assunto que está muito na moda, né? É a qualidade de vida, certo? E hoje em dia é muito fácil. O que é qualidade de vida? Para mim, qualidade de vida é você estar bem, você ser feliz,
né? Eu acho que é uma das primeiras coisas, um dos conceitos, né? A definição, se a gente for olhar lá no dicionário, talvez, né? Compreende-se não só a saúde física, né? Como o estado psicológico, o nível de dependência, as relações sociais. Então, é uma coisa que envolve tudo, não tem como separar, né? É o trabalho, é a família, é a casa, é o vizinho, é o trânsito, né? Tudo isso está inserido na qualidade de vida, certo? E até a questão de, né, o assunto isso de, vim morar em Florianópolis. Florianópolis teve uma grande propaganda, né, durante um tempo, como uma cidade, né, um ícone de qualidade de vida, ainda é, né? A gente vê as pessoas mudando de tudo que é lugar, toda semana chegam pessoas, famílias, se mudando para morar em Florianópolis, né? Eu trabalho numa UPA lá no norte da ilha, eu faço uma brincadeira, porque o que eu menos atendo lá é Manezinho, né? A maioria das pessoas, né, as famílias, eu sou de tal lugar, tá certo, né? As pessoas buscam o melhor, e eu acho que aqui realmente é um local para se viver bem, certo? Então, né, a gente, quando fala nessa questão disso que eu falei, de traçar o nosso caminho, né, a gente tem vários pilares. Então, a gente não pode separar, né, a nossa saúde, ela depende de várias coisas. Então, antigamente as pessoas achavam que viver bem era aquilo, era comer bastante, né, dormir bastante, beber, era só aproveitar, né? Hoje a gente vê que, eu vejo assim, questão de qualidade de vida, de saúde, como uma questão de equilíbrio, certo? Você tem que ter um equilíbrio, você não pode só, assim é em tudo na vida, né? Não pode só namorar, não pode só estuda, ou só trabalha, né? Ou só faz exercício. Eu acho que a pessoa tem que tentar ter essa equivalência. Então, as pessoas hoje em dia começam a se gerar planejamentos. Isso é uma coisa muito nova, né? As pessoas estão abrindo os olhos para isso. Então a gente faz uma analogia, né? Igual como é a questão da nossa aposentadoria. A gente trabalha a vida inteira pensando naquilo da aposentadoria. Vou trabalhar, vou dar um gás agora, né? Juntar dinheiro enquanto eu sou novo, trabalhar para depois me aposentar e tá bem. Mas às vezes, quantas vezes eu vejo uma pessoa, por exemplo, uma pessoa vem a óbito, né? As pessoas perguntam geralmente assim, duas coisas que sempre perguntam, do que foi e a idade, né? E o que assusta geralmente quando a pessoa fala, mas era tão novo. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe. Então por isso que eu falo, às vezes a pessoa só trabalhou, só juntou dinheiro, era muito rico, mas a única coisa que tinha era aquilo. Então hoje a gente tenta vender isso da pessoa, né, desapegar um pouco de algumas coisas e tentar ter esse equilíbrio, tentar gastar um tempinho com a família, ter um tempinho para ela, né, para fazer uma coisa que gosta. E outra coisa que eu acho importante também é você gostar do que faz, certo? Aquelas horinhas que você está ali, você ter prazer naquilo. E às vezes, mesmo que a gente goste do que faz, quando começa a ficar muito, muito, muito focado naquilo, uma hora não vai gostar mais, né? Porque começa a virar muita obrigação. Então, por isso que eu gosto muito do meu trabalho, né? Eu me sinto realizado quando eu vou lá, atendo, vejo a pessoa sair do meu consultório melhor do que chegou. Isso é muito bom. Mas às vezes, eu não gosto de ficar, por exemplo, fazendo plantão. Eu gosto de fazer meu plantão ali, sair. Até ele me perguntou se eu estou fazendo consultório assim, em particular. Eu não faço mais, né? Eu tenho todas as manhãs livres. Então eu trabalhei hoje a noite inteira, mas hoje eu não vou trabalhar, só vou trabalhar lá às 4 da tarde, né? Lá na fisioterapia, lá no clube. E depois eu vou descansar. Eu podia estar agora, talvez se eu perguntasse pro meu pai, ele ia falar, tu podia estar ganhando dinheiro agora, cara, tá aí, tá novo, olha aí, manhã inteira aí, vai ficar sem fazer nada, vai ficar com teus cachorros, vai surfar, eu gosto de surfar, né? Às vezes as pessoas mais antigas, elas pensam diferente ainda, né? Eu já sou bem convicto que me faz bem eu ter esse meu tempo, certo? E a minha vida, quando cheguei em Florianópolis, eu
eu falo, pensei assim, pô, eu vou chegar lá, eu vou surfar de manhã e de tarde. Né? Eu vim pra cá, eu era militar, né? Eu trabalhei 8 anos no Exército. Então eu vim pra cá transferido pelo Exército, né? Consegui uma transferência. E aí eu tinha isso na cabeça, pô, eu vou chegar lá, eu vou surfar de manhã e de tarde. Que nada, eu cheguei aqui, né, tive que começar a trabalhar igual um louco. Aí eu cheguei aqui para tentar conseguir meu espaço, eu engordei 20 quilos. Né? Então, assim, eu cheguei aqui com uma proposta e fui obrigado a seguir, não consegui colocar aquilo em prática. Assim. Mas hoje eu já consigo. Então eu demorei uns anos, mas a minha meta era chegar no que eu estou hoje. Hoje eu estou muito próximo, né? Talvez eu pudesse ter, financeiramente está muito melhor, mas eu acho que o que eu tenho já serve para as minhas necessidades. Né? Então, assim, eu tento colocar em prática essa questão do equilíbrio. Né? Então, assim, a gente trabalha nessa, a gente pensa nisso, né? De guardar, né? De ter tudo para chegar lá na frente e ter essa taxa de retorno, certo? Né? Poder resgatar o que a gente cuidou durante a vida. E isso às vezes acaba atrapalhando. Então, né, eu coloquei isso aqui, ó, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu vivo para comer ou como para viver. Né? Então eu fiquei numa rotina assim, uma coisa compensatória, né? Até a gente conseguir, ou trabalha, mas para quê? Eu estou trabalhando para viver ou eu estou me matando para viver? Né? Então a gente tem que tentar estar sempre de olho nisso. Então assim, quanto aos pilares assim que eu falo aqui, essas coisas são novidades? Não são, né? A gente sabe, né, da alimentação, né, que o que vai interferir na nossa saúde. As doenças hoje, né, muitas doenças vêm do desequilíbrio. O desequilíbrio seja na alimentação, seja na rotina. Esse aqui venceu a anorexia, né? A gente não pode... E essa aqui, ó. Essa aqui emagreceu demais também. Né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Certo? Isso aqui também eu já acho que o cara tem que estar muito... Isso aqui já está demais, né? Isso aí. Mas então, assim, hoje a gente tem toda essa... Florianópolis até é uma cidade um pouco vanguardeira, assim, nessa questão de alimentação e hábitos saudáveis, né? Eu moro num bairro, eu moro no Campeche, né? Eu vejo um pouco... Às vezes eu vou de um bairro para outro, a gente nota diferenças, assim, nos hábitos também, mas eu moro lá na praia, eu vejo que o pessoal lá tem muitos restaurantes que são veganos, né? Já tem todas essas alternativas. Né? Isso aqui que eu estou colocando, né, não é para a gente ficar se apegando, mas é para a gente saber, né? Sempre poder lembrar. Tá bom, desculpa. Poder lembrar, né, das coisas que são inseridas assim na nossa rotina, né, que acabam facilitando, entre aspas, o nosso dia a dia, mas que no fundo estão nos matando, certo? Então, o que a gente, né, a questão de o pilar, alimentação, atividade física, dormir bem, né, escolher os alimentos. Aqui que eu quero chegar. O balanço calórico, né? Então, o que é o balanço calórico? A gente sabe que a gente tem um gasto de energia todo dia, certo? E que qual que é o nosso combustível? É o alimento. O nosso organismo, ele tem na cabeça dele que tem que guardar. Né? Então, quando a gente começa a comer mais do que precisa, ele começa a guardar. E qual é o jeito que o organismo guarda as coisas? Qual é a nossa reserva? É a gordura. Né? Então, a gente sabe que a gente precisa também, se você quer comer mais, você tem que gastar mais. Né? Então, isso que eu bato em cima de ter esse balanço aqui da questão do exercício físico, certo? Senão o resultado vai ser isso aqui. Por que a gente está falando essa questão do exercício físico? Porque hoje já existem muitos estudos que comprovam
né, dos benefícios de não ser sedentário. Isso é novidade para alguém? Não é, né? Então, hoje os estudos mostram que quando você faz exercício físico, né, que a questão, todo mundo fala assim, mas eu não tenho tempo para fazer o exercício físico. O que é uma pessoa sedentária? A pessoa sedentária é uma pessoa que faz exercício menos que vamos botar aí 3 vezes na semana. O certo seria 4, mas 3 eu já estou feliz, né? Então, aí as pessoas falam, mas quanto tempo eu tenho que fazer de exercício? 1 hora? Mais? A gente fala, né, o que é o exercício, geralmente 40 minutos por dia. É difícil alguém deixar de fazer alguma coisa 40 minutos, a gente para ali, vê o celular, fica meia hora fácil, né? Mexendo no WhatsApp, mexendo no Facebook. Então é pura questão de policiamento. Eu atendo muita gente que às vezes o tratamento é só você dar aquela conversada para a pessoa mudar o estilo de vida, né? Quando às vezes a pessoa chega para mim, mas eu tô com isso, todo mundo quer achar uma causa para a sua doença. Todo mundo acha que as pessoas gostam muito de fazer exame, né? Até tu tocou no assunto do médico que não olha para o paciente. Eu atendo muito paciente que sai bravo comigo porque eu não peço exame, né? Eu não gosto de pedir exame. Eu peço um exame se eu acho que aquele exame vai mudar alguma coisa na vida da pessoa. Se eu acho que não vai mudar, por que você vai fazer um exame se já sabe que tem que mudar? Doutor, eu quero fazer um exame porque eu estou com o meu colesterol alto. Pô, se você já sabe que está com o colesterol alto, então vamos trabalhar em mudar seu colesterol, não em ficar fazendo um exame. Um exame não resolve nada, né? Então, eu vejo assim que a importância da pessoa modificar o estilo de vida. Quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a se dar conta mais fácil disso, né? E às vezes a gente fica muito focado naquilo e não enxerga o resto. E isso às vezes nos torna infelizes. Você querer coisas assim, aí quando você tem tudo aquilo, às vezes você está falando, eu tenho tudo isso aqui, eu queria esse carro, agora eu estou com o carro, mas não estou feliz. Então, não adianta querer você... Não é novidade, como é que eu vou expressar? Tem gente que quando você não tem saúde, não adianta nada aquilo que você tem, aquilo não vai te deixar feliz. Não adianta, se você não pode estar com tudo em volta, se não está com saúde, se não está em paz, aquilo não vai te servir para nada. Então, a felicidade é um estado de espírito. Então está aqui, um slide que representa bem. Esses dias eu estava até na pré-temporada do Avaí. No outro ano a gente foi lá para Águas Mornas. Aí eu estava passando assim, a gente estava indo para um treino, aí a gente passou, tava um negócio feio, assim, um pórtico escrito, assim, nem era um pórtico, aquilo era umas letras assim, escritas, bem-vindo a Águas Mornas, uma coisa assim. Aí tinha um casal assim, bem simples, assim, fazendo uma foto, assim, mas bem feliz. Aí eu falei assim, olha só, né, a pessoa não precisa muito para ser feliz. Às vezes a gente quer uma coisa, quer, eu quero isso, aquilo, acha que é aquilo que vai trazer feliz. Às vezes a felicidade está nas pequenas coisas. Então todos querem ser um diamante, mas poucos querem ser lapidados, né? Então todo mundo tem que fazer essa parte. Então aqui aquilo que eu falei no início, né? Da gente escolher o nosso futuro. Ontem eu atendi um menino de 15 anos. Ele estava com a mãe, eles vieram de São Paulo e tal. Eu comecei ele foi consultar e não tinha nada, cara. Ele tinha uma tossezinha, uma gripe e tal, mas a mãe dele levou ele lá para consultar. Aí eu comecei a perguntar para ele, eu falei para ele, Aí eu vi assim, ele tava no cheiro de cigarro, eu falei, tu fuma, cara? 15 anos. Aí ele, olhou para a mãe dele assim, e falou,
fuma? Eu falei, aí ele falou assim, fez uma coisa, eu falei, fuma ou não fuma? É ou sim ou não? Aí ele falou, eu fumo. Aí eu falei, pô, tu tem 15 anos e tu fuma. Aí eu tava preparando isso aqui, né? Aí eu falei pra ele, pô, Carol, a gente faz as escolhas da nossa vida. Você está escolhendo um caminho que tu não sabe que faz mal fumar. Aí eu falei para ele, quanto custa a carteira de cigarro? Gastei meu tempo, fiz todas as contas para ele. Você gasta isso aqui por semana, num mês dá uma academia. Ele estava todo fraquinho assim, eu falei, tá todo fraquinho, ele tá na carcaça, olha aí, ó. Eu falei, num mês dá numa academia. Em um ano é uma parcela de um carro quase. Até mais, eu acho, né? Aí eu falei pra ele, mas não adiantou nada, cara. Deu pra ver que ele saiu assim, nem me agradeceu. Mas eu fiz minha parte, eu fiquei feliz de fazer minha parte. Mas é aquilo que eu falo, todo mundo quer, né? As pessoas querem ser uma coisa, mas querem que caia. Aí depois reclamam, mas a minha mãe, até a mãe dele estava junto, eu falei bem assim, igual eu faço, parece ridículo, mas eu fiz. Falei, depois minha mãe, fala assim, porque meu pai e minha mãe não sei o que lá, porque eu tive que isso, aquilo, cheio de desculpinha, né? Mas eu tenho, lá onde eu trabalho na UPA, tem um cara lá que ele é lá do Maranhão, ele veio pra cá sozinho, ele tá todo dia lá, ele trabalha lá o dia inteiro, de noite faz faculdade, e ele tá lá estudando, com certeza ele vai melhorar. Então as pessoas, aquilo que eu falo, se você não fizer a sua parte, não vai adiantar nada. E com a saúde, com a nossa vida, é o maior exemplo disso. Isso aqui são umas coisas para a gente pensar, né? Sobre quando a gente é criança, né? A gente tem todo o tempo do mundo, né? E toda a vida pela frente. Então o nosso futuro imediato está aqui, ó. E na pessoa na meia idade, né? O que é o futuro? O futuro, né? A pessoa já está pensando lá na aposentadoria, né? O futuro próximo é o quê? Aquela corridinha, o lazer que eu vou ter no final de semana, descansar, ganhar dinheiro. E para a pessoa de idade avançada, o futuro longínquo, o que é? Não tem mais nada, né? É a morte, é o caixão. E para a idade avançada, o futuro próximo é o quê? É focar na saúde, não tem mais nada para se preocupar. É poder ter saúde para poder aproveitar aquele tempinho que tem agora. Já não vai mais querer ganhar dinheiro, não vai mais querer comprar as coisas dos sonhos depois que está na idade avançada. Então a gente tem essa questão aqui do equilíbrio, né? A saúde, o tempo e o dinheiro, né? Quando a gente é criança, tem saúde, tem bastante tempo e não tem dinheiro. Mas para que dinheiro também quando a gente é criança, né? E quando está nessa idade aqui já, né? Tem bastante saúde, está querendo bastante saúde para fazer dinheiro e tem pouco tempo para si. E quando está na pessoa quando a pessoa já está na idade avançada, ela já tem aqui o dinheiro e vai ter aquela bolinha menor do tempo de vida e da saúde, né? E tem que tentar manter, vai poder ter o restinho para aproveitar da saúde. Tá aqui. Então, como alcançar a qualidade de vida? Aí cada um vai ter que ser, né? A gente não vai ter métodos, mas tem que tentar aproveitar seu tempo livre, fazer exercício, cuidar da alimentação, né? E tentar ter aquele dinheiro para poder viver bem, mas sobrar seu tempo. Não adianta ficar refém de uma coisa só. E aqui uma mensagem, né? Sabe quem é esse aí ou não? Esse é o Steve Jobs, né? Que é o criador do iPhone, da Apple, acho que também foi ele, né? Então aqui só para a gente encerrando, eu quero mostrar só um estudo aqui, falar sobre isso aqui, certo? O que faz a gente, essas patologias aqui, o câncer aqui até não dá para a gente querer colocar tanto nisso, mas as doenças mais limitantes hoje, né, as doenças que acometem muito, que são muito relacionadas ao estilo de vida, diabetes, as cardiopatias e a hipertensão arterial. Essas doenças aqui, o primeiro tratamento que se faz é mudança no estilo de vida, né? É modificar a dieta,
e inserir o exercício físico, né? E muitas vezes as pessoas deixam de ter essas doenças só por essa medida, tá? Aqui a gente coloca aqui o sedentarismo. Olha aqui, pessoas idosas, tá? E a condição de saúde referida. As pessoas idosas que se sentem muito bem. Olha só a diferença de sedentários para não sedentários, 10% a mais, tá? Das pessoas que se sentem... Número de doenças referidas, tá? A diferença que é dos que não têm doença nenhuma, ó, para os que têm, 10%, tá vendo aqui? Os não sedentários, ó. Certo? E isso aqui, ó, dificuldade de desempenho nas atividades de vida diária, tá? Então, sedentários que não têm dificuldade nenhuma, 75%. Os não sedentários que não têm dificuldade nenhuma no seu dia a dia, idosos, 93,8%, quase 5%. Certo? E aqui a questão da mortalidade. Sedentarismo, taxas bem mais acentuadas. Então tá aqui, o segredo, né, da qualidade de vida é o equilíbrio. Isso aqui não é novidade nenhuma, né? Eu sei que todo mundo tem algumas curiosidades, até o Maurício me falou que quando a gente tinha aqui, ó, queria tocar um pouco no assunto assim de reabilitação, de como a gente trabalha lá no clube com algumas coisas. Então, tu quer fazer algumas perguntas, cara? Todos podem fazer perguntas também, mas eu tinha falado para ele antes, sim. Qual é o segredo, a mágica, então, para um jogador de futebol, que foi aquela pergunta que eu fiz, conseguir estar em campo, sei lá, 45, 60 dias depois de uma cirurgia? Como é que é feito esse tratamento? Lá no Avaí Futebol Clube, né, a gente tem uma conduta, cuida bem assim como, né, fazendo uma analogia, a gente cuida do atleta, né? Então a gente tem toda uma gestão, certo? Então tem lá o diretor de futebol, que é um cara que cuida, tipo, por exemplo, da onde o jogador vai morar, né? Quando o jogador vem, ele já tenta facilitar tudo. A gente tenta deixar o atleta preocupado somente em jogar futebol, certo? Mas sem também castrar, né, o atleta. A gente tenta facilitar as coisas para o atleta. Então ele tem todo um cuidado. A gente fala assim, o jogador, ele chega lá, tá tudo prontinho para ele. Então a gente ali no clube tem o pessoal que cuida da parte documental, que cuida da parte assim de resolver os problemas ali extra-clube. E a gente, na questão da saúde, a gente faz tudo. O atleta, quando chega no clube, a gente faz toda essa inspeção, né, que também é feita, né, de questão de questionário, saber o perfil do atleta, saber as lesões, né, história médica pregressa, tentar identificar também riscos, né, riscos de lesão, riscos de doença, né, naquele indivíduo, e tentar abordar isso de maneira multidisciplinar. Então a gente tem o nutricionista, né, tem o fisiologista, preparador físico, e a gente, todo mundo tem as mesmas informações, então a gente trabalha o tempo todo junto, né? E ali no departamento médico, a gente tem uma equipe que foi formada já há 10 anos e a gente consegue manter o mesmo grupo há 10 anos. E isso é muito bom, porque a gente a gente vê o nosso resultado também, né, se refletir em campo, porque quando você consegue trabalhar junto, não tem como trabalhar uma equipe onde não está linkado todo mundo, né? Vocês aqui trabalham, geralmente as pessoas, o grupo aqui geralmente é de empresas, trabalha já nesse mesmo esquema. E até quero apresentar o Thiago, que está lá atrás também, que trabalha com a gente no Avaí, o Thiago Pravato, ele é do setor de marketing. O Thiago vai entregar a camiseta que nós vamos sortear do Avaí. Vai? Então, eles também estão inseridos. Também estão inseridos, não é assim lá, Thiago, né? A gente sabe que ele sabe quem eu sou, ele trabalha já comigo há bastante tempo, eu também sei como ele é. Ele também conhece os atletas também conhecem ele, então é uma família, né?
Realmente o Avaí é uma família e isso acaba, né, refletindo muito no nosso trabalho. Então, ali no clube, o atleta, quando ele machuca, no momento, ele já machucou, todo mundo já sabe o que está acontecendo com ele. E a partir do momento do minuto 0, ele já está tratando. Né? Então, seja lá na partida, ele machucou, ele já vai sair, já vai ter um gelo, acabou o gelo, ele já vai ser examinado de novo, se tiver algum tratamento que possa ser feito naquele momento, já vai ser feito naquele momento. E se for necessário algum exame, a gente vai marcar esse exame. E ali no clube a gente até tem essas questões de exame, assim, a gente é bem rígido, né? A gente tenta seguir isso que a gente preconiza que é o ideal. Então, exame ali no clube, muitas vezes até dá briga. Já briguei com o treinador, brigar assim que eu digo, né? Discutir, né? De não brigar, ficar de mal, mas ter que convencer, né? Algumas vezes a gente não convence também. Né? A gente não tinha exames antigamente e conseguia ter hoje os mesmos resultados às vezes. Então, o que é mais importante mesmo, eu acho, é o cuidado do que o exame, certo? Então, ali no clube, atleta, até às vezes no intervalo do jogo, ele já está fazendo um tratamento, mesmo que ele vá voltar no segundo tempo, ele faz um tratamento. Então, outra coisa que a gente coloca sempre assim, inclusive com os meus pacientes, não só com atleta, isso, é a questão de não parar. Por exemplo, assim, atleta machucou o joelho, ele vai fazer outras atividades, não vai fazer nada que prejudique o joelho dele, mas ele vai fazer uma musculação, ou vai fazer uma natação. Eu acho que a pessoa nunca pode parar de fazer exercício físico, né? Seja qualquer coisa, porque a gente, hoje em dia, às vezes as pessoas me perguntam no consultório, assim, qual o melhor exercício físico para eu fazer, doutor? Uma vez eu perguntei eu nunca esqueço, numa palestra eu perguntei para um professor, falei, mas qual é o melhor livro que o senhor acha para ler? Ele falou assim para mim, né, passei vergonha, ele falou, o livro que tu lê vai ser o melhor, porque às vezes a gente, né, compra um livro, deixa lá e ele não lê. Então, aquele que a gente lê é o melhor livro. Eu falo, o exercício físico é aquele que você vai fazer. Não adianta, que nem chega às vezes os pais, eu quero que meu filho faça judô, mas se a criança não gosta de fazer judô, não adianta. Então, você tem que tentar fazer uma coisa que naquele momento, você saia de casa feliz para, que legal, hoje eu vou lá, vou fazer tal coisa. Então, também tem que saber enquadrar isso. Mas eu acho assim que exercício físico nunca pode parar. Então ali no clube a gente está sempre nessa dinâmica de tentar manter o atleta o mais próximo da atividade dele o mais tempo possível. Agradecer ao Dr. Rodrigo, peço que fique aqui mais uns instantes, né? Para a gente poder abrir para o debate, eu convido então a Gisele Zunino, que vem aqui à frente, por favor. Convido também o senhor Gilberto Reck, que possa, por favor, tomar assento conosco. E eu queria também convidar o Gilson da Fascisca, eu sei que ele tem que sair, tem um compromisso fora, mas vem aqui, acho que dá tempo, de repente a gente faz o primeiro sorteio, o Gilson entrega um brinde e o Gilberto o outro. Eu vou tirar a foto desse homem pelado aqui, porque o meu compromisso com ele não era ele botar a foto aqui pelado. Então, de pronto, passo a palavra para Gisele Zunino, que é vice-presidente do Grupo Santa Luzia, é diretora de marketing também, administradora de formação e uma pessoa que é realmente um ícone na nossa grande Florianópolis, como um exemplo de gestão e de ser humano, que eu pude conhecer, não só ela, Alexandre e a família toda. Então, é uma grande honra poder ouvir um pouco do que a Gisele tem a falar para nós, como foi essa experiência de contratar a Verolife nesses 10 meses já de contrato. Oi, bom dia. O Maurício me convidou para vir aqui só para dar uma palavrinha com vocês, então vou ser bem rápida, mais para falar um pouquinho da experiência. A gente está, acho que faz uns 10 meses que a gente fechou com a Verolife. A gente foi, acho que uma das primeiras empresas junto com a SOS Cardio e o Bahia Sul. E
o que, na verdade, a gente foi procurado lá atrás, antes da Verolife vir para Florianópolis, eles tinham a ideia de abrir em São Paulo. Daí eles tiveram a ideia de vir para Florianópolis primeiro, conversaram com a gente, e o que nos fez abraçar a ideia e querer entrar junto com eles foi o que o Maurício apresentou esse tempo todo, o Dr. Bonatelli também, que foi essa visão diferente da área da saúde. A gente vê que para saúde complementar ela se sustentar, eu vejo pelo menos que ela tem que mudar um pouquinho, né? Então esse tratamento, esse negócio de tratar a doença, deixar a pessoa chegar tratar lá na frente, ele não é sustentável para o próprio plano de saúde. Então, essa ideia de prevenção, de prevenir, ela é muito mais interessante. Então, a gente, como laboratório médico, vocês podem pensar, nossa, como o Dr. Bonatelli falou várias vezes, eu não peço exame desnecessário, mas é isso mesmo. Na verdade, a gente faz exame, mas eu não preciso, Santa Luzia não precisa fazer exame desnecessário para sobreviver. A gente cresceu e nasceu, a empresa foi fundada pelo meu pai, e a gente cresceu ouvindo ele dizer que a gente tinha que tratar as pessoas ali não como número, não como tubo de coleta, mas como pessoas que têm os seus familiares, principalmente nos hospitais, né, que pessoas que às vezes que dependem de um resultado para de repente ser liberado mais cedo de um leito, ou até para um tratamento mesmo que pode depender aquele resultado entre a vida e a morte daquela pessoa, ou um bem-estar mais rápido ou não. Então é isso que importa, é isso que funciona, e não um exame feito simplesmente por fazer. Então, quando a gente entrou com a Verolife, a gente já sabia que a metodologia era essa, que provavelmente nesse plano nós teríamos menos exames laboratoriais para fazer. Mas a gente acreditou na proposta. Na verdade, eu fiquei a um ponto de não fechar quando eles me mostraram a logomarca ali com verde no meio, né? Verde, preto, enfim. Negociei com eles, acho que ficava muito mais bonito um azul e branco, mas tudo bem, né? Então, pela causa, a gente até entra, mas enfim. Eu não consigo passar para vocês uma diferença de um plano e outro, porque o Santa Luzia não dava plano de saúde para os colaboradores. A gente oferecia médicos, então a gente tinha ginecologista, pediatra, que na verdade pediatra a gente continua tendo, oftalmologista. Então os exames eram gratuitos para os colaboradores, então a gente passou a dar o plano de saúde, com eles pagando a coparticipação, mas a gente dando o plano de saúde. Mas eu não tenho a comparação do antes, porque diferente da SOS Cardio, nós não tínhamos um plano de saúde anterior. Mas isso era uma solicitação antiga dos colaboradores, eles estão bastante satisfeitos. Uma colocação que a gente fez, claro, sempre tem ajuste para fazer, é um plano novo, e eu acho que como para tudo, sempre vai ter, ainda bem, a gente sempre vai ajustando. E isso é uma coisa bacana também que eu vejo com a Verolife, que a gente pode participar junto com o plano, eles são abertos, aceitam as opiniões, e o combinado foi isso mesmo, de no primeiro ano ficarem só essas empresas para que a gente pudesse ajustar algumas coisas, porque se de repente a gente entendeu que se fosse vendido, a Verolife entendeu assim, a gente concordou que se fosse começado a parte comercial já desde o início, vendido para um monte de empresa junto, podia prejudicar, porque então eles começaram com três empresas, Maurício, 3, 4, e para a gente ir dando retorno. Um medo particular que eu tinha era dessa questão de as pessoas terem que ligar para marcar, e no começo realmente elas estranharam lá no Santa Luzia, e eu falei, olha gente, o pessoal lá, os colaboradores, eles são bem
bem exigentes. Então, qualquer questão foi passado para eles e eles imediatamente tomaram as providências. Hoje, não tem nenhuma questão relacionada a isso, eles fazem com tranquilidade esse agendamento via telefone, está bem tranquilo. E eu tive uma felicidade, acho que faz um mês atrás, que eu tive um colaborador da área de TI, novo, 33, 34 anos, que tem um problema no coração e teve que fazer uma cirurgia, e acho que são dois profissionais só, não sei se é no estado, aqui em Florianópolis, que fazem essa cirurgia. No estado, né? E tem um valor para ser pago, eles estavam com dificuldade para agendar essa cirurgia. E eu falei com a pessoa responsável da Verolife e ela se empenhou e conseguiu resolver no mesmo dia. Infelizmente, na hora que ele estava entrando para a cirurgia, o equipamento que faz, ele pifou. Eles tiveram que consertar, mas ele já fez a cirurgia, está tudo bem. Então, foi um retorno bem bacana. Não estava incluso isso no plano. E, mesmo assim, por uma questão... Eles entenderam que era uma questão de saúde grave, que precisava de uma ajuda do plano, né? E entraram junto com a gente pela pessoa, né? Não foi uma coisa simples que dava para se resolver de outro jeito. Ele precisava realmente dessa cirurgia. Então, eu queria passar para vocês que está sendo uma experiência bacana, né? Eu espero que cresça, eu acredito realmente, e espero que os outros planos comecem a trabalhar também mais com essa visão de prevenção da saúde. E, como o Dr. Donatelli falou também, que a gente comece a se conscientizar disso também, de que é mais barato para a gente cuidar da saúde agora do que depois, né? Comprando remédio e não tendo capacidade de fazer, de repente, algumas coisas mais simples. Enfim, pagando hospital e essas coisas todas. É isso. Obrigada. Então, quero agradecer as palavras da Gisele. Pela fala dela, a gente viu que, do ponto de vista do faturamento, o nosso modelo reduz o faturamento dela. Nós não pagamos nada para ela, ela veio de bom grado aqui e deu um depoimento. Isso é o que mais vale para a gente. E aí, pegando a palestra do Dr. Rodrigo, não se compra com dinheiro, né, em hipótese alguma, nada do que está posto aqui. Eu queria só lembrar que nós não pagamos ninguém nesses nossos eventos, todos vêm voluntariamente. É a 3ª edição do Café com Saúde, nós tivemos outros palestrantes que já participaram também no mesmo formato. Então, nós ficamos muito gratos e quero agradecer a Gisele e ao Grupo Santa Luzia por acreditar na nossa proposta e dizer que realmente o nosso melhor consultor da Verolife é o nosso cliente. Por isso que a gente tem um canal direto para que o cliente possa nos trazer as demandas e nós cumprimos tudo aquilo que a ANS exige e um pouquinho a mais. Então, a gente ajusta aquilo conforme a necessidade do cliente. Vou passar para o senhor Gilberto Reck. Pessoal, só queria registrar e cumprimentar o presidente da ANFCDL. Presidente, seja bem-vindo. Boa presença. E também um breve comentário, cada um na sua área, né? O Maurício, falando da Verolife, deu um show aqui na sua fala. O doutor nos deu uma prévia de como devemos agir no nosso dia a dia. E a Gisele também expondo o seu conhecimento. Já aproveitando, agradecendo a presença de todos os senhores, o encerramento final vou deixar para o Maurício, porque o Maurício que é o protagonista. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Luci, obrigado. Devolvo a fala agora para o Maurício. O Maurício dá seguimento no seu distribuição de brindes, né? Maurício, obrigado. Então, eu queria pedir para a Giovana e a Isabel virem aqui até a frente e convidar também o Tiago Pravato, né, que é
é o nosso líder do marketing do Avaí. Só para que a gente comente alguns eventos. No sábado a gente tem aí a festa do Dia do Taxista, que será aqui no Asderlic, então a gente está fazendo um outro evento com os taxistas. Na próxima semana tem o evento do Dia do Contador, no dia 4, um domingo, e assim por diante. Em todos os nossos eventos a gente traz, por favor, vem aqui, a gente traz as camisetas dos 2 clubes que nós participamos e sorteamos, né? Então, até eu gostei das cores agora, Gisele. Agora ficou azul, preto e branco, agora eu gostei, ó, viu? O doutor, ele torce para o time vermelho, ele já me falou. Já foi, isso, já foi. Então, eu queria pedir que o primeiro aqui, pela ordem, então, o Gilson, que é da Facis, que ele precisa sair, então, o Gilson, por favor, fazer o primeiro sorteio. Isabel, por favor, traz aqui para ele. Então, nós vamos entregar a primeira camiseta, a camiseta do Avaí. Então. Número 22. Celso José. Uma salva de palmas para o seu Celso, por favor. A Samara e o Jackson do Figueirense, por favor, agora venham para entregar a camiseta do Figueirense e agradecer a eles que fizeram um brilhante trabalho ontem, conseguiram aí buscar um empate no final do jogo e agora estão chegando aqui já cedinho para trabalhar mais um pouco pelo clube. Só uma palavrinha, o senhor torcia para o Avaí ou para o Avaí? Então, parabéns a ele, um excelente presente. Então, por favor, a Samara. E agora, o senhor Gilberto, por favor, pega o número, a Samara entrega a camiseta. Se o senhor quiser, o senhor leva lá para eles autografar. Número 11. É o Ederson da Rosa, da Facisque. Opa! Ainda bem que não foi hoje. Figueirense. Ótimo, deu tudo certo hoje. Às vezes dá um trocado. Ótimo.